Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um Me Cozinha. E hoje o nosso bate-papo é aqui na salinha, no sofazinho. E eu vou falar um pouco para vocês sobre o jejum intermitente, falar um pouco da minha experiência. Sempre tem gente nova chegando em low carb, em outros estilos alimentares também que combinam o jejum intermitente. E tem, assim, sempre um montão de dúvidas, então resolvi gravar esse vídeo para explicar um pouquinho mais, que eu acho que fica bem mais simples de entender. Então vamos lá, vem comigo. Jejum intermitente é uma prática alimentar também, assim como a gente fala de low carb, de paleo, de reeducação alimentar, você tem o jejum intermitente, que também é uma prática alimentar que pode ser combinada com alguma outra prática que você esteja fazendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas confundem achando que o jejum intermitente é algo que faz parte da low carb, que faz parte do paleo. Na verdade, o que você faz é combinar essas duas práticas, né? O jejum, que é uma prática alimentar em que você não consome alimentos, você está em jejum, com períodos de alimentação. O que são protocolos e janelas? Protocolos são os períodos que você vai ficar em jejum, as horas do jejum. Por exemplo, você pode fazer um jejum que tem um protocolo de 12 horas. Você vai fazer um jejum com um protocolo de 16 horas, 18 horas, 24 horas. Ou seja, protocolo é o tempo, são as horas que eu ficarei em jejum. O que são as janelas? As janelas são os períodos que eu posso me alimentar. Ou seja, se eu faço um jejum de 12 horas, o dia tem 24 horas, eu tenho 12 horas, uma janela de 12 horas para me alimentar. Ou seja, protocolo é o tempo de jejum, janela é o período que eu posso me alimentar. Simples assim, não tem complicação. Um outro ponto interessante para a gente pensar um pouco é sobre a própria existência do jejum, né? Fala-se muito atualmente da questão do jejum, mas jejum não é uma prática nova, faz parte da vida dos nossos antepassados, até porque antigamente não tinha geladeira, não tinha supermercado, não tinha todas essas facilidades que a gente tem hoje. Então, os nossos antepassados passavam por períodos muito longos sem se alimentar, e isso demonstra como é maravilhosa a natureza, né? Como que o nosso organismo é inteligente, que ele é adaptável, né? E isso demonstra que já de muito tempo a gente tem essa capacidade de passar por períodos muito longos sem alimentação e a gente não morre por causa disso, né? A gente tá aqui para contar a história, né? Vamos falar agora um pouco de como deve ser feito o jejum. Antes de mais nada, o ideal é que você faça o jejum com acompanhamento médico, porque você pode ter algum tipo de reação que você não conhece, então é sempre bom você ter o acompanhamento profissional quando você vai fazer o jejum. Um outro ponto, e aqui eu repito, é importante você estar adaptado ao seu estilo alimentar, seja ele qual for, principalmente se for low carb, porque o processo de adaptação ele é um processo penoso e combinar dois processos de certa forma pesados não é uma coisa legal. Eu acho que é uma agressão muito grande para o seu corpo. Eu não recomendo, eu não fiz isso e o que eu não faço eu não recomendo para ninguém, né? Então vamos lá. Então você tem os seguintes protocolos: protocolo de 12 horas, protocolo de 16 horas, 18, 20, 24 horas. Para quem está começando, o ideal é ir pelo básico, né? Eu vou começar o meu jejum amanhã, eu nunca fiz isso na minha vida, não vou ficar 24 horas sem comer. É até uma falta de bom senso você fazer isso. Então, o ideal é que comece aos poucos. Então, comece com um jejum de 12 horas, faça sua última refeição às 22 horas, por exemplo. Aproveite o período que você vai estar dormindo para fazer o jejum, que fica mais suave, não vai ficar tão pesado. E às 10 horas da manhã do dia seguinte, você faz a sua primeira alimentação. E assim sucessivamente, vai aumentando esses períodos. Faz primeiro uma vez, faz um dia da semana, aumenta
para 2 vezes, né? Intercalando os dias, mas sempre respeitando o seu corpo, gente. Não faça nada forçado. Faça uma coisa que você vai se sentir confortável. Não faça as coisas porque você está desesperado, porque você quer emagrecer a qualquer custo, porque vai ser algo sofrido e isso não é legal. Tudo que você faz forçado e é sofrido tem, assim, passagem garantida para não dar certo, para você se frustrar. Ou seja, comece primeiro com o tempo mínimo. Vá aumentando esse tempo à medida que você vai se sentindo mais confortável. E aí você passa 12 horas, 13 horas, 14 horas, o tempo que você se sente confortável para fazer a sua próxima refeição. Então, faça o seu jejum 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, e você vai sentir que o seu corpo ele vai se adaptando a isso, não precisa forçar nada, você vai saber quando o seu corpo está com fome e você precisa comer. É assim que funciona, não tem mistério nenhum, é muito tranquilo. Quando eu fiz o meu jejum a primeira vez, eu já tinha mais ou menos 1 mês e meio que eu estava fazendo low carb, eu comecei o jejum e comecei com o jejum de 12 horas, fiz uma boa refeição, minha última refeição foi uma refeição bem reforçada, porque eu estava com um pouco de medo de fazer, de sentir fome, né? Aquelas coisas que tem na cabeça da gente. Mas foi tudo muito tranquilo e eu, inclusive, consegui passar das 12 horas a primeira vez que eu fiz. Eu fui comer, na verdade, a primeira vez que eu fiz com 14 horas e hoje eu já consegui ficar até 24 horas sem me alimentar e sem passar fome, só tomando uma aguinha, um chazinho, um café e vai que vai. Você não, assim, eu não sinto, né? Nunca senti, nunca passei mal, nunca me deu tremedeira, né? Algumas pessoas relatam alguns sintomas, mas isso varia de pessoa para pessoa, gente. Nós não somos robôs, né? Nós não somos uma linha de série que todo mundo funciona igual. Cada pessoa tem as suas reações e você vai descobrir quais que são as suas. Um outro ponto importante, gente, é o que a gente pode comer, né? Na verdade, isso é uma das coisas mais importantes para quando você pensa em fazer jejum. Você precisa entender o que você pode comer durante o jejum. E depois dele também, né? No seu período de janela. No período de jejum, você só pode tomar água, café ou chá sem adoçante. É só isso, gente. Não adianta ficar inventando moda. Eu posso fazer um suco, não sei das quantas, eu posso encher de adoçante. Não, gente, não pode. É simples, é só água, café e chá. A hora que você achar que você não pode, que você não está mais aguentando ficar naquele período de jejum, você vai e come. Você não é obrigado a ficar todo esse tempo exato que os protocolos mandam. Você sente o seu corpo, como eu falei. O tempo é o seu corpo que vai determinar, não é uma regra, entendeu? E aí você vai sentindo e vai melhorando. Quando eu saio do jejum, o que eu posso comer? O ideal é você fazer uma refeição leve, né? Comer uns vegetais, umas folhinhas com um peito de frango, uma carne, alguma coisa leve, nada muito pesado, porque você passou ali aquele período sem colocar nada no estômago. Então, tente sempre comer alguma coisa levezinha e aí você vai retomando o seu processo natural de alimentação. O que acontece é que naturalmente o nosso corpo ele vai se adaptando ao jejum e quando você percebe você já está praticando o jejum de forma involuntária. Por exemplo, hoje eu não paro para fazer um jejum induzido. Eu vou ficar 24 horas sem comer, eu vou ficar 18 horas sem comer. Não, mas eu já não sinto tanta fome como eu sentia antes. Então, o que acontece? A minha última refeição, normalmente, ela acontece umas 5, 6 horas da tarde.
E eu vou me alimentar no dia seguinte, 10 horas da manhã, por exemplo, que é quando eu vou sentir fome novamente. Praticar o jejum intermitente, ele traz uma série de vantagens, né? Principalmente quando associada com uma alimentação, né? Para a maioria das pessoas tem aí a questão da perda de peso, porque quando você passa longos períodos sem se alimentar, a gente acaba consumindo a gordura, né, do nosso corpo, e isso proporciona o emagrecimento mais rápido, porque ele reduz o processo inflamatório. Então isso é muito legal para quem tem doenças crônicas, que tem inflamações. O jejum, ele ajuda com isso. Uma outra coisa é problemas no coração, porque ele aumenta a produção do LDL e isso reduz problemas de triglicérides e outras coisas mais que proporcionam um funcionamento de forma saudável, né, para o coração. Um outro ponto legal é a questão da prevenção ao câncer, porque quando ocorre a renovação celular também, isso ajuda, porque normalmente o câncer ele pode ocorrer pelo envelhecimento das células, então quando você pratica o jejum, você naturalmente faz uma reciclagem, né, dessas células, então ajuda para isso também, para a questão do funcionamento do cérebro, né, para evitar doenças como Alzheimer. Ou seja, tem uma série de benefícios, não só na questão do emagrecimento, mas principalmente em questões de saúde, que a gente sempre tem que balancear essas duas coisas, né? Nunca fique pensando no jejum simplesmente por conta do emagrecimento, mas também por todos os benefícios que ele traz para a nossa saúde. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês tenham entendido que o jejum intermitente é uma coisa simples, não é nem um bicho de 7 cabeças. Lembre sempre de respeitar o seu organismo, vá fazendo as coisas aos poucos, vá sentindo a voz do seu corpo, tá? Não vá fazer nada forçado, na loucura, porque você quer emagrecer de qualquer jeito. Faça isso com tranquilidade, com consciência, sabendo o que você está fazendo, que o resultado ele vem naturalmente e você vai sentir isso. O resultado sempre vem quando a gente faz as coisas consciente e direitinho. E 2017 está aí para a gente correr atrás dos nossos sonhos, se é emagrecer, se é qualidade de vida. Eu acho que hoje tem muita informação, tem muita coisa legal para a gente conquistar aquilo que a gente quer. E eu estou sempre aqui para trazer informação, para ajudar vocês nessa caminhada. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima!